elas coletavam os nossos dados e vendiam as nossas informações para que as empresas de fornecedores, de serviços, de produtos, indicassem para nós para podermos comprar esses produtos e serviços. E o que acontece? Muitos não acreditam que ocorrerá incidentes nas suas empresas. Vou trazer 2 exemplos práticos que ocorreram aqui já, não vou citar nomes, mas se eu tenho meu site invadido, o que acontece? O hacker ou o cracker, ele não vai invadir nosso site à toa, ele quer dados, tá? Ele quer isso, ele quer dados. Se eu tenho meu e-mail invadido, para que é? Para que roube dados? Eles não vão entrar lá só para fazer uma graça para vocês. E qual que é o prejuízo? Qual que é o risco disso? O nosso cliente, ele pode o quê? Sofrer um dano financeiro, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu site invadido, o que acontece? O meu cliente, ele pode entrar lá e comprar no site que não é meu, mas ele pensa que é meu. E ele vai sofrer um dano. E ele vai cobrar de quem? Vai cobrar de mim, né? Então, esse é o risco. Então, o que nós temos que ser hoje em relação a dados? Proativos. Nós temos que prevenir, mitigar o risco. Porque não adianta ficar esperando acontecer. Por quê? Porque depois o prejuízo, ele é grande, gente, e ele vem, tá? E o que acontece? Todas as empresas, elas são obrigadas a adequar a LGPD. Não há exceção. Existem exceções, mas não em relação à adequação. Então, as empresas elas devem adequar. Além disso, uma outra informação que eu trouxe aqui, eu falei do Waze, no pitch, e o que acontece muitas vezes dentro das empresas? Por não serem conscientizadas e treinadas, há vazamento de dados entre funcionários, muitas vezes entre parceiros de negócios. As pessoas estão muito acostumadas a comentar informações, isso é muito comum. E aí tem uma outra situação que é, hoje, tudo está no celular, né? E se o celular é perdido? E se ele é roubado? O que se perde de dados? Gente, hoje, os roubos de celulares, eles não são mais para vender aparelhos, são para roubar dados. A sua vida está dentro do celular. Então, as empresas, elas devem proteger todos os dados dentro dos aparelhos celulares. Eu não sei, eu não enxergo daqui não, eu falo aí. E aí, essas práticas, elas são comuns e elas precisam o quê? As empresas precisam criar políticas, códigos de conduta, para quê? Para que os funcionários e os gestores, eles cumpram a LGPD, eles protejam os dados dentro das empresas. Desde 2018, a LGPD já tem responsabilizado judicialmente as empresas que não estão adequando ou que lesam os seus clientes ou funcionários. A Justiça Trabalhista, ela já cobra hoje, em audiências, ela pergunta, mas a sua empresa está protegendo os dados dos seus funcionários? Hoje está sendo muito comum. Então, os advogados trabalhistas estão começando também a se especializar em LGPD, para poder orientar o seu cliente. Gente, e assim, vazou dado. Eu vou querer cobrar da empresa. Meu dado foi vazado. Eu sofri um dano, eu vou cobrar da empresa. E assim como no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova pode haver. Então, a empresa, vocês vão ter que provar que não vazou da sua empresa. Mas como que eu faço isso? Provando que está tomando medidas de proteção a esses dados. Essa é a melhor forma de provar. E aí a Farinha Nunes trabalha com isso. Nós fazemos governança de dados, nós fazemos políticas, nós conscientizamos os funcionários, os gestores da sua empresa, para que tomem esses cuidados, para que não haja esse incidente de segurança, que é o vazamento de dados ou acesso não autorizado. Realizamos atendimento a titulares e autoridades, que é uma coisa que tem que ser específica para um profissional fazer, e respondemos de forma eficiente e transparente também às titulares e autoridades, conforme a necessidade do seu negócio. É um atendimento personalizado. As boas referências para mim são todas as empresas, em todas as empresas devem adequar, né? Mas eu sempre trago empresas de participação, contabilidade, condomínios, administradores de condomínios,
clínicas médicas, pequenas e médias empresas. E eu sempre trago essa frase que adequar não é simplesmente modificar processos, mas sim promover uma mudança cultural. Obrigada, e está aí meu contato, caso vocês queiram falar comigo.